Vamos lá, é o seguinte. Quando eu falo de planeta Terra, eu estou falando de várias estruturas, né? Você está vendo aqui um globo, onde tem representado aqui os países, os oceanos, mas o que acontece é o seguinte, quem dá a estrutura para isso acontecer, a base para isso acontecer, é a litosfera. A litosfera, ela é a parte sólida dessa estrutura que você está vendo, onde nós pisamos, onde está a parte continental, onde está a parte oceânica, e a água fica acima, bem como nós também ficamos acima dessa estrutura. Quando eu olho uma paisagem bonita, feia, que me agrada ou não, eu estou falando de uma modelagem, de uma aparência. Então, quando eu olho, por exemplo, o Brasil e a América do Sul, ele tem essa aparência, né? Nós sabemos do formato. Esse formato é o que realmente acaba sendo essa estrutura, esse embasamento, o que está realmente formando o nosso planeta. Então, o que acontece é o seguinte, você tem duas relações bem fundamentais. Primeira coisa, eu tenho a estrutura geológica. A estrutura geológica é o embasamento, é a litosfera, é a placa. Então, o que acontece é que eu tenho placas tectônicas espalhadas pelos continentes, como a africana, como a sul-americana. E quando eu olho isso, eu estou falando da parte da litosfera. Então, a primeira coisa para a gente observar é que eu tenho dentro desse sistema uma parte que é o embasamento, que é a geologia, e outra parte que eu tenho que é o relevo. Então, quando eu olhar essas duas estruturas, é o seguinte, quando eu falo de geologia, tá? Geologia, a palavra diz geo, terra, logia, estudo, estudo da terra. Eu estou falando aqui de uma estrutura rochosa. Tá? Essa estrutura rochosa, ela é geológica. É isso. Enquanto eu tenho também a geomorfologia. A geomorfologia, geo, terra, morfo, formato, então aqui ó, forma, e logia, estudo. A geomorfologia, ela estuda o que nós mais gostamos, que é o relevo. Então uma coisa é ser a estrutura rochosa, a geológica, outra coisa é ser o relevo, são coisas que são complementares. Em cima da estrutura eu coloco o relevo. E o que acontece aqui? Eu tenho 3 tipos de estruturas rochosas e eu tenho 3 relevos. Então, por exemplo, aqui, na estrutura rochosa, você vai encontrar um escudo cristalino. É uma estrutura realmente importante. O escudo cristalino, ele é uma estrutura geológica. E eu tenho aqui também a bacia sedimentar. É outra estrutura. E por último, eu tenho aqui um dobramento. Dobramento moderno. Então, a estrutura rochosa, geológica, ela tem 3 grupos. Escudo, bacia e dobramento moderno. Enquanto com relevo, eu também tenho 3 grupos aqui. Eu tenho o planalto, eu tenho a planície e eu tenho a depressão. Ok? Então,
essa é uma divisão básica quando a gente fala dessas duas estruturas. Geologia é uma coisa grande, é uma coisa que a gente não realmente consegue identificar com facilidade. Quando eu falo que eu estou vendo uma montanha, que eu estou subindo a uma área mais alta, estou vendo um rio, quando eu falo dessa estrutura aqui, eu estou falando de relevo. São planícies, contém um rio, planalto, região mais altas, que você tem realmente essa parte irregular, né? E aqui você tem essa parte de vazamento. Então, em cima de um escudo, eu posso ter um planalto, eu posso ter uma planície, eu posso ter uma depressão. Se eu desenhar mais ou menos essa configuração, vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui a placa. Essa é uma placa tectônica qualquer. Sempre grossa no centro e fina na borda. Tá? O que acontece? O que aflorar, o que aparecer no ambiente, o que estiver visível, é um escudo. Então essa parte aqui é um escudo, porque o resto vai estar coberto aqui, ó. Isso daqui é uma bacia. Isso daqui é uma bacia. Pra gente, tá tudo nivelado. Então aqui eu tenho uma bacia, aqui tem uma bacia, aqui eu tenho um escudo. O escudo é o afloramento, o aparecimento da placa. A bacia é formada por camadas. Em cima disso, eu posso fazer a presença do relevo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma chapada, que é um planalto, eu vou desenhar ela aqui, ó. Essa proporção é minúsculo. Eu vou fazer aqui um pico, ó. Vou fazer aqui uma serra. Então o que acontece? Isso daqui que eu desenhei é a relação em relação à placa, ao tamanho. Então o que acontece? A estrutura geológica, ela é gigantesca. O relevo, ele é próximo da gente. Se você subiu uma ladeira, foi para um rio, desceu para um rio, ou viu uma cachoeira, é o relevo. O que está embaixo disso, a gente tem que olhar no mapa, para saber o que está ali embaixo, se é uma bacia ou se é um escudo. Dobramentos, nós vamos falar mais tarde, que não temos no Brasil, vou falar isso mais para frente. Mas basicamente é essa divisão que eu queria mostrar para vocês. O que é geologia, estudo das rochas, da litosfera, o que é a geomorfologia, que é o estudo do relevo. Então isso daqui é relevo, planalto, planície, depressão. Isso aqui é uma estrutura geológica, escudo, bacia e dobramento, ok? Em cima de um escudo eu coloco um planalto ou uma planície. Em cima de uma bacia eu posso ter uma planície, eu posso ter uma depressão, eu consigo fazer tudo isso. O dobramento moderno é algo à parte, tá? Então, em cima disso aqui eu monto isso daqui. O que eu vejo, se é bonito, se é feio, é o relevo. Eu não consigo ver com o olho destreinado, assim, no ambiente, isso daqui, isso ou isso daqui, tá? Então, basicamente, é essa divisão que nós temos inicial, que é geologia, estrutura geológica, geomorfologia com relevo, tá bom? Então, basicamente, era isso.